do Enem. Vereadores da Comissão de Saúde fazem visita à Unidade de Saúde de Felipe Camarão. Já a Comissão de Justiça rejeita 3 vetos do Executivo a projetos de lei. Nós também vamos falar sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Aumentou o número de acidentes nas rodovias do Rio Grande do Norte durante a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária. Larissa de Souza. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes registrado foi 33% maior em comparação com a Operação Semana Santa do ano passado. Neste ano foram registrados 24 acidentes, com 20 feridos e 4 mortes. O acidente mais grave ocorreu no domingo e resultou na morte de 3 pessoas na BR-304, em Santa Maria. Ao todo, nos 4 dias de operação, a PRF realizou 1.588 autuações. O excesso de velocidade e a ultrapassagem indevida somaram 406 multas. Larissa de Souza para o Câmara Repórter. A partir desta segunda, os estudantes que vão fazer o Enem podem solicitar a isenção da taxa. Simone Silva. Os alunos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2018, têm até o próximo dia 11 de abril para solicitar isenção na taxa de inscrição. Têm direito os que cursaram o último ano ou todo o ensino médio em escolas da rede pública. Também os que cursaram em rede privada, desde que como bolsistas integrais. Os que têm renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e também os inscritos em programas sociais como Bolsa Família, que são aquelas pessoas que apresentam situação de vulnerabilidade socioeconômica. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Enem. Já o exame propriamente dito tem inscrições abertas no período de 7 a 18 de maio. Simone Silva para o Câmara Repórter. Agora a gente muda de assunto para falar que os vereadores da Comissão de Saúde da Câmara fizeram nesta segunda-feira uma visita à Unidade de Saúde 2 de Felipe Camarão. Vamos ver. Quem entra na Unidade de Saúde de Felipe Camarão 2 logo se depara com a placa de inauguração em dezembro do ano passado. Mas a unidade, apesar de estar com a estrutura nova, apresenta falhas que inviabilizam o funcionamento de alguns serviços. As dificuldades foram constatadas durante a visita da Comissão de Saúde da Câmara. Na vistoria, os vereadores se depararam com a sala de curativos e 4 consultórios médicos sem pias para a higienização. A parede deste corredor também está com rachadura. Mas o mais grave foi constatado nos consultórios dos dentistas. Os 4 gabinetes novos estão parados, porque falta a instalação do compressor. O equipamento, também novo, ainda está encaixotado. Os vereadores avaliaram que houve falta de planejamento na conclusão da obra. Os compressores estão aqui na unidade, mas por questões de instalação, a casinha foi construída menor, não tem tomada suficiente. Eu acho que foi algum erro no projeto. Os compressores estão aqui e a população de Felipe Camarão, nessa área da Felipe Camarão 2, está sem nenhuma odontologia, só a parte de prevenção, que não tira sua importância, mas restaurações, exodontismo estão sendo feitas. Nós estamos relacionando aqui o que falta, o que é necessário para que esta unidade tenha um funcionamento pleno, que aqui também atende o PSF da região. São 16 mil moradores de Felipe Camarão que têm a assistência desta unidade de saúde. Então nós vamos fazer o possível junto à secretária, Saudade, para que esta unidade tenha seu funcionamento pleno, que não está tendo ainda. A visita também passou pelo setor de farmácia. No local, os vereadores foram informados que faltam materiais básicos, como gás para curativo e álcool absoluto para a coleta de preventivos. É uma situação interessante, chega a ter medicamentos caríssimos, complexos, que não se encontra nem em planos de saúde. Aqui a gente encontra com facilidade, mas em contrapartida existe o déficit de equipamentos simples para fazer um curativo, seringas, principalmente para a questão dos diabetes. Então basta só a questão de um planejamento, certo? Estar diariamente vendo a realidade
realidade, aquilo que existe com a maior demanda dentro da unidade de saúde, para que assim a população de Felipe Camarão seja atendida com atendimento de qualidade através da unidade de saúde. O vereador Fernando Lucena, que preside a Comissão de Saúde, criticou o interesse político na entrega da reforma da unidade. Ele disse que vai acionar a vigilância sanitária para avaliar a interdição do local. Você imagina uma unidade bela como essa, enorme, mas com consultórios fechados, porque uma não tem pia, o outro não tem tomada, o outro não tem compressor, e inaugurada dentro da população. Portanto, nós vamos cobrar da secretária urgentemente uma posição sob pena de a gente pedir a interdição da unidade de saúde da Covisa por falta de condições de funcionamento. A diretora da unidade, que acompanhou os parlamentares, diz que o projeto da reforma tinha mais de 10 anos quando foi executado e não houve adaptação para os novos serviços implantados. Foi uma reforma que passaram 4 anos, né? Então, assim, não foi reajustada para a nossa realidade atual. Nós tínhamos 2 equipos, hoje nós temos 4. Aí o compressor que segurava 2 equipos, ele não vai segurar 4, né? Então, assim, a gente não tem como colocar esse compressor que já está aí, já está na firma, não tem como vir para cá por causa de roubo. Era aqui nessa sala, a gente teve que devolver porque estava tumultuando e a gente está aguardando para fazer esses reparos. A diretora ainda disse que já repassou para a Secretaria Municipal de Saúde as falhas que prejudicam o atendimento da população, mas ainda não teve retorno. A gente encaminha para a secretaria via memorando, a secretaria já veio aqui, o gerente de distrito, e que como é início de ano, que essa obra foi inaugurada dia 28 de dezembro, como é início de ano, tem aquelas licitações, aquelas coisas, esses entraves burocráticos, então a gente está aguardando isso. Já a Comissão de Justiça rejeitou 3 vetos do Executivo a projetos de lei aprovados pela Câmara. Um dos vetos rejeitados é ao projeto do vereador Cícero Martins. A matéria autoriza os hospitais públicos a realizar gratuitamente, no momento do parto, laqueadura de trompas. Normalmente, eles fazem o parto e a mulher sai com o desejo de não ter mais filho e não tem condições de pagar uma laqueadura e aí cai naquele ciclo e termina tendo mais filhos e a família ainda aumentar. Então, o nosso projeto ele vem com a seguinte ideia. No momento do parto, já dentro daqueles critérios de idade, de filhos, etc., e com o desejo da mãe, que ela possa fazer a laqueadura, visto que a gente já está no mesmo procedimento. Também foi vetado o projeto de autoria do vereador Sueldo Medeiros, que trata sobre a obrigatoriedade de tornar público, através do site da Prefeitura de Natal, o estoque de medicamentos fornecidos gratuitamente pelo município. O que a gente quer com esse projeto é que haja transparência, publicidade do estoque de medicamentos que o município disponibiliza à população carente. E esse deve ser o primeiro passo e mais adiante, quem sabe, a gente ter um aplicativo para que além de saber o estoque, também a gente possa bloquear e fazer a solicitação do medicamento através do aplicativo. Ao todo, 12 projetos de lei foram aprovados e 3 pedidos vistas. Entre eles, o do vereador Preto Aquino, que dispõe sobre a proibição do município realizar contratos antes da quitação integral dos compromissos firmados anteriormente. O objetivo é único e exclusivo, pagar. Uma vez contratou, se o município não está pagando por questão burocrática, aí suspende-se. Mas se for por questão de pagamento mesmo de dinheiro, então tem que se suspender todo e qualquer outro contrato que possa vir ser assinado futuramente. Em decorrência da quantidade de projetos derrubados pelo Executivo Municipal, o vereador Cícero Martins propôs um diálogo com o procurador-geral do município. Se você pegar hoje aqui 10 vetos que foram derrubados, os 10 dizem a mesma coisa. Então eu queria conversar com o procurador, queria a presença dele aqui, para que a gente levasse esse tema em debate e visse até que ponto é ele de fato quem está fazendo esse veto, não é? Ou são estagiários, o que é que está acontecendo para que a gente tenha mais transparência e não fique aqui derrubando vetos que a gente já sabe que seriam naturalmente derrubados. A Procuradoria ele é o órgão que emite pareceres referente aos projetos que aqui são aprovados, né? Sugere ou a sanção ou o veto. Nós não podemos invadir essa competência que é puramente do Executivo, mas isso não impede que nós possamos ter um diálogo aberto sobre alguns entendimentos. Vamos saber agora as atividades previstas para esta semana aqui na Câmara Municipal. Na terça-feira, às 2 da tarde, no plenário, haverá uma comissão de Ciência e Tecnologia. Também no plenário, logo em seguida, às 4 da tarde, haverá uma comissão de Desportos.
No dia seguinte, na quarta-feira, o encontro será na sala de reunião. Haverá uma comissão dos direitos humanos, trabalho e minoria. Às 6h30 da noite, no plenário, haverá uma homenagem aos 30 anos da Igreja Presbiteriana. A proposição é do vereador Haroldo Alves. Na quinta-feira, às 14h, na sala de reunião, será a vez da Comissão de Ética. Já à noite, no plenário, às 6h30 da noite, haverá uma homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down. A proposição é da vereadora Nina Souza. Por fim, na sexta-feira, no plenário, às 9h da manhã, haverá uma Comissão de Finanças, Controle e Fiscalização. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. Agora a gente fala de esporte, um lugar para reviver histórias, conhecer e divulgar a trajetória esportiva dos atletas potiguares. A Prefeitura de Natal inaugurou o Memorial do Esporte de Natal. O lugar reúne acervo com mais de 5.000 fotos, peças e objetos que protagonizaram importantes vitórias. Na década de 60, Paulo Cunha dominou as quadras de basquete. Nesta aqui do Palácio dos Esportes, ele experimentou a sensação de ser campeão algumas vezes. O talento esportivo levou a seleção brasileira de basquete. A camisa que ele usou no campeonato disputado no Paraguai agora é parte do acervo do primeiro Museu Esportivo de Natal. A gente revive tudo aquilo que passamos aqui, que convivemos, que educamos. Hoje a memória está sendo guardada. Isso é o que é importante. O memorial recebeu doações de ex-atletas potiguares, como Paulo Cunha. Aqui estão expostas peças que contam histórias de superação e de vitória. É uma forma, em primeira mão, de homenagear os grandes atletas que abdicam muitas vezes, da sua vida pessoal em prol do esporte, das suas conquistas em prol de uma cidade, de um país. A gente vive uma dificuldade muito grande com o esporte no cenário brasileiro, não é local. E isso, iniciativas como essas têm um objetivo também de fomentar a paixão das pessoas pelo esporte de forma geral. Esse Museu do Esporte ajudará a contar a história do esporte amador da nossa cidade. É a preservação da nossa memória, a valorização da nossa história, e isso é muito importante para uma cidade. A solenidade de inauguração contou com a participação de atletas, ex-atletas, técnicos e agentes que participaram e participam diretamente da construção da memória esportiva potiguar. Através deste memorial vai poder contar a história de atletas, de profissionais que um dia representou tão bem Natal e o Rio Grande do Norte pelo Brasil e pelo mundo afora. Promove o resgate da história do esporte, da sua cidade, e preserva, acima de tudo, todo esse patrimônio. Então, hoje Natal ganha um grande presente, que é este memorial. Estima-se que no Rio Grande do Norte há cerca de 30.000 pessoas com transtorno do espectro autista. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, especialistas alertam que é preciso combater o preconceito e melhorar a rede de atendimento. É a desinformação que gera o preconceito. Superar tal barreira exige um esforço coletivo que envolve diversos agentes sociais. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é comemorado com apenas um objetivo: informar para desmistificar. Bom, é um dia de luta, como você está falando, Um dia de mostrar, de conscientizar as pessoas, de tentar mostrar um pouco do que é o autismo, do que são as pessoas que são as pessoas que têm autismo, Temos alguns aqui na praça hoje, com os pais, com os familiares, e a gente está tentando mostrar um pouquinho o que é, Em 2014, a pessoa com transtorno do espectro autista foi considerada para todos os efeitos legais como uma pessoa com deficiência. Essa regulamentação da lei tirou os autistas do limbo jurídico. Os autistas passaram a ser amparados por mecanismos legais, o que abriu caminhos para a conquista de alguns direitos essenciais. Ronaldo e Bruna, pais de Matheus, conseguiram na justiça o direito do filho ter um assistente terapêutico. O acompanhamento é feito 2 vezes na semana. Matheus, que estuda em uma escola regular, também participa de atividades que promovem o desenvolvimento social e motor. Nosso maior objetivo é trazer funcionalidade para todo o comportamento de Matheus, A gente aplica hoje o ABA, que é a análise do comportamento aplicada, e o nosso maior interesse é que ele consiga desenvolver de forma funcional. Vem significando muito, porque a partir daí a gente começa a ver realmente uma evolução,
ganhos, melhoras. A gente sabe que hoje em dia ainda tem muitas famílias que têm essa dificuldade, que não têm essa condição, mas a gente pede que as pessoas lutem, né? Já que o poder público não dá essa condição, nós temos que lutar para que esses meninos se desenvolvam, para que eles evoluam e para que eles tenham melhora. Segundo Bruna, as barreiras mais perceptíveis que dificultam o desenvolvimento de Matheus são exteriores, ou seja, é a falta de políticas de inclusão e a ineficiência dos poucos mecanismos existentes que impedem a criação de uma nova consciência social. Nós temos dificuldades em todos os sentidos para os nossos meninos. Nós lutamos por mais políticas públicas. E hoje é um dia de lembrar justamente isso, a nossa luta por políticas públicas para os autistas, não só da nossa cidade, do nosso estado, mas do nosso país. A Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, a APARNE, tenta suprir a falta da gestão pública. A instituição, sem fins lucrativos, atende 54 pacientes, com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Mas a oferta de terapias está comprometida. O maior desafio hoje é conseguir recursos para a gente se manter de uma forma digna, né, que possa atender os nossos meninos e meninas, né, jovens e adolescentes, adultos, que nós temos adultos até 37 anos, e para conseguir atender da melhor forma possível. Matheus foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista quando já passava dos 5 anos de idade, mas a desconfiança dos familiares surgiu mais cedo, quando Matheus tinha apenas 3 aninhos. Depois de passar por mais de 20 profissionais médicos, veio o diagnóstico. Matheus é classificado no grau moderado. O diagnóstico precoce é super importante, porque a partir do momento detectado o autismo, as coisas começam a melhorar. O autista tem desenvoltura, melhora, certo? E ingressa em sua totalidade na sociedade. Conhecer e dimensionar esse público é condição básica para a criação de políticas de inclusão. Em julho do ano passado, a Câmara Municipal de Natal aprovou uma lei que propõe uma análise quantitativa e a identificação socioeconômica das famílias. Essas informações são essenciais para o desenho de qualquer política pública na área. O que nós queremos, na realidade, é que com o quantitativo a gente tenha uma política voltada para o autista muito mais direcionada, muito mais exata. Nós sabendo quantos autistas nós temos em Natal, é muito mais fácil trabalhar políticas públicas. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo na entrevista com a neuropsicóloga Kátia Nogueira. Então, até já! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia.
Estamos de volta com o Câmara Repórter e a minha convidada de hoje já está aqui, é a doutora Kátia Nogueira, ela que é neuropsicóloga. Seja bem-vinda, doutora. Que bom que a senhora está aqui para esclarecer algumas dúvidas, né, da gente sobre esse transtorno. Obrigada. Doutora, primeiro comece explicando para a gente o que é o transtorno do espectro autismo. É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele ocorre em muitas situações ainda dentro do útero, na formação do cérebro. Em outras situações ele aparece no desenvolvimento mesmo, no decorrer do neurodesenvolvimento, já fora do útero, né, após o nascimento. E ele atinge principalmente as áreas de comunicação social, relacionamento, comunicação oral mesmo, a oralização, e os comportamentos estereotipados. Então é nessa tríade que ele mais incomoda o desenvolvimento, né, e a gente já descobre isso na gestação, doutora? Não tem como você descobrir isso na gestação, porque ele não tem nenhum marcador biológico ainda. Então, por exames genéticos, você vai chegar a uma alteração genética semelhante a algumas outras doenças. Então, esse gene é o que hoje já leva a dedução de que ele é uma desordem mais genética mesmo do que ambiental, que tenta se provar com as questões das vacinas, né? Que eu acho que é o grande mito aí, é não dar vacinas porque pode causar autismo. E essa é uma coisa que tem que ser desmistificada, porque a vacina ainda é uma grande proteção que a gente tem, né, para os bebês, para os... Então quer dizer que o transtorno ele só pode ser diagnosticado com o bebê nascido, através de exames, é isso? Não, ele é comportamental, ele é um transtorno que ele é diagnosticado através do comportamento. Então a criança começa a mostrar comportamentos que não seriam típicos para a idade dela. Por exemplo, doutora? Por exemplo, vamos pegar do primeiro trimestre, você já começa a perceber alguns indícios desde o primeiro trimestre do nascimento dessa criança. Ela não mantém um olhar, ela não busca com o olhar, geralmente a criança com essa idade de 1 ano a 3 meses, você tem mais a interação dela com a mãe. E aí essa criança, ela não busca muito o olhar da mãe, ela não interage muito. Então aí você começa já a manter um sinal de alerta. Não que a criança que não faça isso esteja dentro do espectro, mas já é um sinal de alerta para que essa criança seja estimulada. E explica pra gente, existe nível de autismo ou isso é de acordo com o tratamento que a criança ela vai ter acesso? Não, existem os níveis, por isso que a gente fala de um espectro, né? Porque ele é como um guarda-chuva, tem o mais leve e tem até o grau mais grave. Tem a criança que não vai falar, tem a criança que vai começar a falar tarde, tem crianças que começam a falar até 12 anos, né? E tem crianças que nunca vão falar, tem crianças que têm, em paralelo, tem uma deficiência intelectual, então agrava ainda mais o transtorno. Então, é um transtorno que, se bem conduzido, diagnosticado cedo e bem conduzido, você consegue ter uma boa qualidade de vida. Tem indivíduos que tornam-se até indistinguíveis entre os outros, né? Por quê? Porque ele consegue conduzir a vida, ele consegue entrar numa cadeia profissional onde ele não exija tanto contato social, onde não tem uma exigência social, então ele passa a ser indistinguível, ele é um excelente profissional. Geralmente os grandes CEOs do Vale do Silício nos Estados Unidos, a grande maioria deles estão dentro do espectro. E o tratamento é multidisciplinar? Ele é multidisciplinar. Só que hoje também há uma confusão com a questão do multidisciplinar. Por quê? Porque você acaba sobrecarregando essas crianças com várias terapias, né? Todas elas atividades, com né? várias atividades, todas elas são importantes, mas essas crianças elas precisam de um tratamento com consistência. Então, com consistência é você ter várias repetições. É o mesmo processo de aprendizagem de uma outra criança.
Só que como essa criança tem um atraso no neurodesenvolvimento dela, então ela precisa de uma carga maior de aprendizagem, de uma carga maior de ensino para que ela aprenda aquilo que ela não conseguiu aprender em tempo normal. A senhora falou da questão da vacina. Existe realmente esse medo de alguns pais de que não se pode aplicar vacina, que a criança pode vir a desenvolver esse transtorno? Isso de fato existe? Existe, teve uma linha muito tempo, né, porque assim, foi um pesquisador que pegou um número pequeno, né, pegou um N pequeno para a pesquisa dele, e dentro desse número de pessoas depois ele inclusive deu uma nova entrevista dizendo que havia um acordo com um laboratório, então ele fez essa pesquisa, uma pesquisa já toda direcionada, e aí essas crianças tinham sim o autismo e tinham tomado vacina. E aí depois de um tempo isso foi publicado numa revista de grande repercussão, uma revista científica de grande repercussão, e tomou uma medida, né, desproporcional, tanto que na Europa hoje você tem muitos casos, surtos de sarampo e varicela, porque os pais não quiseram mais dar a vacina com medo de ocorrer o autismo nessas crianças. E aí depois de passado um tempo ele reviu, e inclusive ele deu uma nova entrevista para essa mesma revista dizendo que isso não era, que a pesquisa dele tinha sido com poucos indivíduos, então não poderia ser dado isso como uma veracidade. Só que a gente tem aquela coisa que depois que você solta ao vento, né, as penas você não recolhe mais. Então até hoje a gente tem ainda a repercussão dessa situação de que as vacinas têm metais pesados e podem causar autismo. Mas vamos esclarecer aqui que as crianças todas, sem exceção, devem ser vacinadas. Devem se proteger de outras doenças tão mais graves que o autismo, talvez. Bom, nessa segunda-feira é Dia Mundial de Conscientização aí do Autismo. É importante a gente abordar esse assunto. Ainda existe preconceito? Muito preconceito. Eu acho que a gente tem não só na sociedade, porque eu costumo dizer que geralmente as crianças que têm, né, os indivíduos que têm autismo são pessoas lindas. Então você olha aquela pessoa linda e não acha que ela tem qualquer dificuldade de lidar com qualquer coisa. E aí você, quando se depara com uma dificuldade, você questiona os pais, que é uma criança mal educada, que é um adolescente mal educado, E aí começam vários estigmas em cima dessa pessoa sem saber o que é que essa pessoa tem. Então aí inicia-se o preconceito. Depois a gente tem a questão da inclusão, que são crianças que aprendem de uma forma diferente. Quando eles estão no ambiente escolar, muitos deles são extremamente inteligentes, mas eles aprendem de um jeito diferenciado. E esse jeito diferenciado, às vezes, não é bem conduzido na instituição escolar. Então, os pais têm que procurar aí uma escola que atenda esse público, é isso? A gente ainda tem uma carência a nível de Brasil mesmo, a gente ainda tem uma carência de profissionais das instituições escolares, da rede de saúde, de o que é esse transtorno e o que fazer depois de receber o diagnóstico desse transtorno. Porque tem algumas crianças, alguns indivíduos que vão conduzir a vida normal só sabendo que você tem que entender o que é que você tem. Né? Então, se eu tenho uma dificuldade de lidar com meus relacionamentos sociais, isso não quer dizer que eu tenha fobia social. É uma dificuldade, não é a fobia. A fobia eu tenho um grande medo, eu tenho um grande pavor. E o outro eu não consigo. Então, são classes diferentes com o mesmo comportamento. Então, às vezes, se torna muito difícil de ter essa distinção na hora de um diagnóstico. Inclusive, nós nem temos números exatos de pessoas com autismo aqui no Rio Grande do Norte, né? Nem no Brasil. Nossos números vêm todos de fora, que é 1 para cada 68 nascidos, mas não é do Brasil esse número. Bom, a senhora falou, e é importante a gente falar sobre isso, o que os pais têm que fazer e o que dizer para os pais que estão passando por esse momento agora, que tiveram o diagnóstico de que o filho tem esse transtorno. A gente imagina que deve ser um susto no início muito grande, mas os pais eles devem ficar calmos, né? É difícil, né? Porque eu imagino o que a gente ouve deles assim
o chão se abriu, alguns termos desse nível que eles trazem, né? Mas eu acho que a principal orientação que eu daria é que os pais saem, a primeira coisa, eles vão para a internet, né? E aí a internet você tem um mundo de coisas que lhe orienta. Boas e ruins. Boas e ruins, exatamente. Então eu acho que se a internet tem coisas boas, eu acho que uma das coisas boas que ela pode nos orientar é quem são os profissionais que vão cuidar dos meus filhos. Que tipo de atendimento eu tenho que buscar, né? E quem são esses profissionais? Porque hoje você tem uma rede que você consegue buscar qual é o currículo dessa pessoa, que experiência ela tem com esse transtorno. Porque se não tiver experiência com esse transtorno, você tem uma dificuldade, você causa mais dificuldades ainda para essa pessoa. Olha, esse assunto aqui a gente poderia ficar ainda por muito tempo discutindo, mas eu queria lembrar que essa semana, então, que é a semana do autista, o Instituto Caleidoscópio da Inclusão está promovendo diversas atividades. Eu vou passar aqui o endereço, fica no Divirta Kids, que fica na Avenida Engenheiro Roberto Freire. Todo mundo pode participar. Durante a semana vão acontecer aí atividades lúdicas para as crianças, palestras, seminários, exposições, caminhada e também atividades no Parque das Dunas. E a doutora Kátia vai participar ainda essa semana de um evento que está na programação, não é isso? Isso, mas antes disso eu estou em São Paulo na caminhada, no sábado em São Paulo também, na Avenida Paulista, da caminhada para o autismo. E aí vem para cá para participar ainda de uma palestra, é isso? Isso. Então, só ficando aqui o convite para todos vocês, essa semana é muito importante, é dessa segunda-feira até o próximo dia 8, é muito importante todo mundo participar, porque a gente precisa combater essa discriminação, né? Ela não pode existir, né? Senão você não consegue conviver com o outro. E aí nós falamos de uma coisa que a gente está dentro dela. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? E até a próxima. Obrigada. Bom, a minha entrevistada então foi a doutora Kátia Nogueira, ela que é neuropsicóloga. E se vocês aí quiserem mais informação sobre essa semana, é só vocês entrarem, gente, na página da Associação dos Pais e Amigos do Autista no Rio Grande do Norte, no Facebook, tem toda a programação lá, tá? Eu agradeço muito a audiência de todos vocês. A nossa semana está só começando, então eu aguardo todos na terça-feira. Tchau, tchau e até a próxima.